Hora de ir para o Rio de Janeiro, viajar, conversar com o nosso correspondente carioca, Rodrigo Viga, que traz informações da capital fluminense. Viga, vejo que você está aí neste calçadão, algumas pessoas caminhando, se exercitando. O que você tem observado aí no Rio de Janeiro? Aumentou o movimento? Tem visto mais pessoas aí pelas ruas? Exatamente, Kalina, tem aumentado significativamente o número de pessoas circulando pelo Rio de Janeiro. No olhômetro, no achômetro, né, a gente já tinha percebido, detectado isso. E a cada dia que passa, fica mais evidente que algumas pessoas realmente estão se locomovendo, estão se deslocando. Inclusive uma plataforma aqui que mapeia, né, os mapas de calor, vamos dizer assim, né, as movimentações de pessoas, tem ido nessa direção, tem ratificado essa percepção. E onde está a maior movimentação de pessoas aqui no Rio de Janeiro? Em Copacabana, bairro turístico mais famoso da capital. Volta e meia a gente entra aí na programação da Jovem Pan da Orla de Copacabana e tem muitas pessoas por lá caminhando, fazendo o seu jogging, o seu exercício, inclusive muitas da terceira idade, muitos idosos. Bangu, que é um bairro da zona oeste da capital, onde tem um mercado popular forte, e também Madureira, é outro bairro que tem um mercado popular bastante pujante. Por exemplo, eu dei uma circulada pela zona sul do Rio de Janeiro na manhã desta segunda-feira e vi muita gente fazendo o seu exercício e no mar, como tivemos ressaca aí no feriado prolongado, surfistas desafiando aí a orientação para não frequentar as praias em tempo de pandemia. E o nosso cinegrafista Márcio Marzullo, que veio da Ilha do Governador na zona norte da capital, pegou engarrafamento, trânsito na linha vermelha, uma das principais vias expressas aqui da capital, Kalina. Bom, e com esse aumento de pessoas nas ruas, né, com a falta do isolamento social, a gente acredita que também tem aumentado o número de casos do coronavírus, porque a gente sabe que é um vírus extremamente transmissor, né? O poder de transmissão é muito grande. Como é que está a situação dos leitos de UTI aí na cidade? É preocupante justamente por isso, Karina, porque nós estamos no mês crucial, né? Talvez no mês de pico da doença, agora é abril, na virada para o mês de maio. E a disponibilidade de leitos é muito pequena no estado do Rio de Janeiro. Para que você tenha uma ideia, o estado tem para lá de, vou fazer um esforço de memória aqui, acho que o estado tem para lá de 16, 17 milhões de habitantes e de moradores em 92 municípios. A Covid-19 já matou 170, já fez aí aproximadamente 2.700 vítimas na doença, né, não fatais, e ainda há mais de 100 casos sendo investigados. Agora, sabe quantos leitos temos disponíveis na rede estadual de saúde do Rio de Janeiro nesse momento? Se houvesse, infelizmente, um contágio, uma contaminação em massa, minha cara Karina, ouvintes internautas da Jovem Pan, apenas 217, ou seja, a taxa de ocupação hoje na rede estadual de saúde do Rio de Janeiro é de mais de 70%. Leitos de enfermaria, a taxa de ocupação é bem mais baixa, 49%. Haveria ainda mais aproximadamente 2.500 leitos, mas os leitos de UTI, que são mais importantes, né, porque é uma doença respiratória que volta e meia força a pessoa a ser entubada, ficar no respirador, no ventilador. Hoje nós temos apenas 217. Os hospitais de campanha estão sendo acelerados, estão em andamento, mas com a falta de equipamentos e ventiladores fica difícil fazer um prognóstico se haverá um casamento ou um descasamento entre o aumento do número de casos e leitos disponíveis. Kalina. É preocupante esse número, porque as pessoas não adoecem só de Covid, né? Elas ainda infartam, sofrem acidente, precisam de leitos de UTI. Agora, você tem visto também filas aí no Rio de Janeiro? Banco, lotérica, enfim? Tenho sim, Kalina. Tenho visto filas durante esse feriado de Páscoa, por exemplo, algo realmente que incomodou para aqueles que acham que o confinamento e o isolamento é a melhor saída. De quinta para sexta-feira, na quinta e na sexta-feira, nós vimos muita fila em mercados de peixe, né? Porque o católico, aquele seguidor da religião católica, na sexta-feira normalmente não come carne bovina, não come carne de frango, come carne de peixe. E vimos também filas em lojas que vendem ou estavam vendendo ovos de Páscoa. E as filas agora, elas mudaram de endereço e estão novamente nas agências da Receita Federal espalhadas aqui pela cidade e pelo grande Rio de Janeiro. Porque essa semana começa lá o pagamento daquele auxílio emergencial de R$600 e para que esse pagamento seja efetivado, seja concluído, seja executado, é preciso que a pessoa esteja com o CPF em dia. Se não votou, se tem alguma pendência com imposto de renda, aí
é preciso, na maioria das vezes, tentar regularizar essa situação para receber a ajuda de R$600. Se por um lado a gente tem visto filas em vários locais aqui no Rio de Janeiro, por outro lado, com a menor circulação de pessoas desde o início da pandemia, números interessantes, viu, Kalina? Diminuiu em 44% o número de tiroteios aqui no Rio de Janeiro, segundo a plataforma Fogo Cruzado, e o número de mortos caiu 58%. Kalina. Mudando um pouquinho de assunto, Viga, explica pra gente por que as companhias de telefonia aí do Rio de Janeiro estão preocupadas. Aqui do Rio de Janeiro eu diria até que a gente pode extrapolar para todo o Brasil, porque há por aqui decisões, há decisões também na Justiça de São Paulo. O Poder Judiciário tem se manifestado em tempos de pandemia com relação à suspensão ou postergação no pagamento das contas de telefone, móvel ou fixo. E por que isso é uma preocupação? Porque isso acaba frustrando uma receita dessas operadoras de telefonia que estão sendo muito demandadas em tempo de confinamento, de isolamento social. As plataformas digitais, a comunicação virtual digital tem sido uma solução para os encontros não mais presenciais, seja nas empresas, seja nos estabelecimentos comerciais. E há decisões aí suspendendo ou postergando o pagamento dessas contas de telefonia. Essas medidas serão adotadas a partir desta semana, segundo informes que vêm da Anatel, e o Sindicato das Operadoras de Telefonia também promete recorrer na Justiça para não haver essa frustração de receita em um momento em que o tráfego de dados aumentou bastante. Se o tráfego de dados nas empresas, o tráfego de dados corporativo caiu bastante, o residencial aumentou vertiginosamente. E o saldo entre a queda do corporativo e a alta do domiciliar, do doméstico, do uso de internet, do tráfego de dados, é de mais de 30%. E se não houver os recursos disponíveis, dizem os operadores de telefonia, isso eventualmente lá na frente pode ficar comprometido, o tráfego de dados, viu, Kalina?